Hello, aceitem os nossos melhores cumprimentos. Eu tenho plena certeza de que os meus seguidores já estavam com muitas saudades minhas para aparecer nesse canal, para poder passar as informações em reportagem, mas devem compreender, também estava ocupado numas outras atividades. Nós, como sabem, lançamos um livro com o título Democracia Atípica e as Tragédias do Terceiro Mandato, que falou tanto sobre questões políticas, mas não só. Há muitas situações aí abordadas que necessita de todos nós conhecemos. Por isso mesmo, convido a cada um de vocês que procure e consiga adquirir este livro. Estamos num processo de apresentações, mas neste momento, já agora, vamos aproveitar fazer mais uma reportagem. Bom, como sempre dissemos, como sabem que estamos perante mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. Nos finais de mês de março, Umaru Sissoko Embalo concedeu uma longa entrevista à Lusa, onde falou de muitos aspectos políticos do país e também da comunidade internacional. E quando estava a referir ao tipo de governação que pratica, disse: Eu não pretendo ser um monarca, não é? A separação de poderes. Lembrando que durante os 5 anos do mandato, segundo ele, já sofreu 2 tentativas de golpe de Estado e assegura que a segunda dissolução do Parlamento, que decorreu em 2023, tudo foi tratado na base da legalidade. Em Portugal pode-se dissolver o Parlamento, não há crise. Em Espanha pode-se fazer, mas quando se vai na Guiné, não sei, não. Aqui também há leis. E eu também, depois da tentativa do golpe de Estado, tomei a iniciativa. Porque, de facto, o foco da estabilidade era o Parlamento. Quanto à movimentação militar no país, Umaru Sissoko Embalo disse para que a população não tenha medo quanto ao contingente militar que está no país para acompanhar, pois isso não passa de uma simples prevenção de futuras tentativas de golpe de Estado. E quanto à polêmica gerada na marcação da data para as eleições no país, Embalo voltou a afirmar: De acordo com a Constituição da Guiné-Bissau, diz no ano das eleições, faz-se entre outubro e novembro. Isso é lei eleitoral, é a Constituição da Guiné-Bissau. Não é o Umaru Sissoko Embalo que impôs, independentemente de ter tomado posse 1 de janeiro, 5 de fevereiro ou 10 de março. Tendo feito mais de 50 viagens de Estado durante o seu exercício de função, acrescentando que esta é uma medida necessária para fortalecer laços e definir o papel da Guiné-Bissau na comunidade internacional, citando em destaque a presidência de CEDEAO e da ALMA e a participação na mediação de guerra entre Rússia e Ucrânia. A nossa presidência na CEDEAO, isso é uma coisa inédita. É a primeira vez que um presidente lusófono está a presidir a maior organização subregional, não é? E também a presidência na Aliança de Líderes Africanos contra a Malária. Não só o papel da Guiné-Bissau nos vários conflitos no mundo, não é? Em África, nomeadamente na crise da Rússia e Ucrânia, nós temos tido um papel muito importante. Quanto às contínuas e frequentes ataques a seu regime, Umaru Sissoko Embalo afirma: Aqui não há ditadura. Eu não sou ditador, até não pretendo ser. Agora, sou disciplinador. Já no dia 3 de abril, Embalo volta a nomear um chefe de Estado-Maior particular, na pessoa de Tomás Gyasi, decorrente de um decreto presidencial. Gyasi foi antigo comandante-geral da Guarda Nacional e que na altura da nomeação era comandante de segurança presidencial, lembrando que esta função surgiu pela primeira vez na história da Guiné-Bissau em setembro de 2023, quando foi nomeado Horta Intá
o qual 28 dias depois foi demitido e o cargo também foi extinto. Na mesma ocasião, foi feita mexida no Tribunal Militar Superior com exoneração de Major Quintino Coadé e nomeação de Augusto Bicoda, também Major-General que já tinha ocupado o cargo, enquanto que Coadé foi nomeado Conselheiro do Presidente da República para a área de Defesa Nacional. Os decretos não evocaram motivos dessas alterações. Dias depois, 9 de abril, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou a morte de maioria dos doentes submetidos à hemodiálise no Hospital Nacional Simão Mendes e pediu a abertura de uma investigação no qual considera um caso grave. Nós temos informações que as pessoas que foram submetidas a serviços de hemodiálise praticamente morreram todos. Por que morreram? Será que há um nexo de causalidade entre a falta de preparação dos técnicos do serviço de hemodiálise e as mortes? Será? Então, tudo isso são questões que os jornalistas têm a responsabilidade de investigar. Peremptoriamente, a direção do hospital reagiu negando as afirmações de Boubacar Touré com promessas de avançar para um processo judicial por se considerar que as declarações são infundadas. O centro de hemodiálise é um centro novo, estamos a fazer o nosso trabalho e já desmentimos de que não corresponde à verdade. Não aconteceu nada. E a Boubacar Touré vai ter que responder essa acusação, que é gravíssima. Enquanto isso, o diretor de serviços de nefrologia do hospital reconheceu a morte de 2 pessoas que passaram por este serviço, mas as suas mortes decorreram de outras complicações clínicas e não por causa de hemodiálise. Não significa que os pacientes, por exemplo, nesses momentos, que é média de 1 ou 2, que faleceram no serviço, não em hemodiálise, lá no serviço, que começaram a fazer hemodiálise, tiveram as suas complicações das suas patologias de base. Não é nada relacionado diretamente com o tratamento hemodialítico ou hemodiálise. Não é nada direto, porque a causalidade dessas doenças são doentes já com idades muito avançadas, outros com as outras patologias. E há muito tempo estamos a ter perda de pacientes com problemas renais, com complicações renais de hemorragia. Isso não tem nada a ver. Este episódio envolveu momentos de muita agitação com denúncias de perseguição e procura do ativista, que levou em alguns dias de desaparecimento por parte incerta, mas no dia 24 de abril, Touré foi ouvido como denunciante na vara crime do Ministério Público cerca de 3 horas, com uma audiência terminada sem nenhuma medida de coação com estas declarações da advogada. A audição correu bem e vamos deixar o Ministério Público continuar com a investigação de denúncia feita para apurar as verdades, recolher os factos. Então até aqui está tudo bem, colaboramos, estamos disponíveis em colaborar com a investigação e ajudar, porque temos o princípio da colaboração também. Foi o denunciante de factos que provavelmente terão ocorrido no centro do hemodiálise, portanto o Dr. Boubacar está livre, é um cidadão livre e um presidente para continuar a exercer a sua atividade junto à líder dos direitos humanos. Lembra-se que a Guiné-Bissau conheceu a inauguração do primeiro centro de hemodiálise em Bissau no dia 25 de fevereiro de 2025 e Boubacar Touré conheceu dias de medo e de contenção depois da sua participação na cerimônia dos jornalistas no dia 9 de abril, quando denunciou várias situações que decorreram no maior centro hospitalar da Guiné-Bissau. Estávamos no 25º dia do mês de abril, quando o ainda Presidente da República visitou as obras de modernização do aeroporto Osvaldo Vieira em Bissau, onde destacou o avanço das infraestruturas do país como motor de crescimento nacional. Entre outros destaques está o novo terminal de passageiros e cargas,
o salão presidencial e a nova torre de controle. A partir da hoje, até dia que comecei no poder, Guiné-Bissau não passa a funcionar com segurança aeroportuária a nível internacional. Aeroporto não tem um standard, aeroporto de Portela, por que não? Então, para ver que mandar, não vem para vir fazer a avaliação. No foco é que infraestrutura Guiné-Bissau. Durante visita, Sissoko Embalo reafirmou sua confiança na vitória nas eleições presidenciais do mês de novembro, ressaltando as suas realizações como base para garantir o seu segundo mandato. Até hora que não acaba o segundo mandato, porque não ganha a eleição. Não ganha a eleição, para ver aqui. Porque o próprio Abossuru que sabe votar na minha. Boa realizações. Mas se a minha equipe padrinho desse, mas o que não vai 80% de Guiné-Bissau não fica alcatrado. Não vai lançar hospital de raiz. Oi, hospital de raiz, de referência, que é financiado pelo Emirados Árabes Unidos. Ainda nem MIS, não faz lançamento de pedra, de safim, paca. Não faz quebo, boque. Foi também uma ocasião de fazer duras críticas a Domingos Simões Pereira, quando o classificou do político mais violento do país. O político mais violento que não tem, né? Não está falando de que tem mais violento é Domingos Simões Pereira. Mas está fazendo de uma forma mais suave. Para se voz, para se quem, tal. Mas outros menos violentos. Que grita que alguém está falando, que ele é muito violento. Eu falar, não, ele está falando, mas é agressivo. Agora boa diferença. Domingos é muito violento. Ele se vê, não está falando ele próprio. Embalo assegurou que a construção do país se deve basear no diálogo e numa oposição construtiva e não na violência, apontando esta estratégia essencial para o desenvolvimento. As 16 pessoas detidas na segunda esquadra de Bissau foram presentes ao Ministério Público para serem ouvidos no dia 25 de abril, entre os quais uma empresária italiana que opera no setor turístico em Varela e 2 chefes tradicionais da mesma localidade por terem ateado fogo numa mina de extração de areia pesada. Os detidos, na sua maioria mulheres, protestavam sobre a extração de areia na localidade de Niki por uma empresa chinesa. Os contestatários alegam a degradação dos campos de cultivo, a salinização de postos de água, morte de animais, assim como a erosão costeira. Lembrando que essas manifestações começaram desde janeiro deste ano, através de marchas pacíficas, mas agora decidiram incendiar a mina com justificação na falta de serem atendidos. Depois da primeira audição, o advogado da italiana e de outros detidos falou das irregularidades nos processos. O magistrado junto do Tribunal Regional de Bissau, no Ministério Público, declarou incompetente em razão do território. Fizeram com que o magistrado do Tribunal Regional de Cacheu deslocasse aqui para começar a audiência dos alegados suspeitos. Serif Diallo alega que os seus constituintes não foram apanhados em flagrantes delitos. No caso da senhora Valentina, não apanharam ela em flagrante delito, eram sem um mandato e durante estes dias sem acesso ao advogado e também uma audiência feita no Ministério do Interior sem a presença dos advogados. Depois de uma longa e feia divergência que partiu Madenje 15 em 2 alas ferozmente antagônicas, ao que tudo indica, já se começa a projetar ideias para a reconciliação das partes em contenda, tal como se pode ouvir na voz de uma das lideranças. Não chega na conclusão de como a nós dividir não acaba de nada, não quer ganhar, não é perder.
hora de verdade chega. Madem e partido que vem para vir salvar Guiné-Bissau. Não cana permite para escapar na metade. Não luta aquilo. Aqueles que me estão entendendo, amanhã não vão entender. Aqueles que me estão compreendendo, amanhã não vão compreender. É realmente uma fase de muita incompreensão e de difícil entendimento para acompanhar logo a priori essa decisão política. Contudo, Brahima Camará acrescenta: E que tem nenhum dinheiro do mundo que por convencer a mim. E que tem nenhum curo do mundo que por convencer a mim. Depois de um longo depoimento, Brahima Camará aponta uma linha vermelha que para ele é inegociável, porque daí nunca irá baixar a guarda. O único curso que Brahima Camará cana é abrir mão dele e liderança a coordenação de Madem. Cabral funda PDC com os camaradas, Brahima Camará funda Madem com os camaradas. Militante número 1. Firme e determinado, Brahima Camará lança farpas aos que eventualmente não querem ouvir falar de reconciliação entre as duas alas. E Madem não reconcilia, cadê outra alternativa? Aqueles que estão perto de mim é caminho, vou sofrer reconciliação que aqui caminho. Que ninguém fala como acabou reconciliar. A voz tudo que está ali, quem que fala que acabou reconciliar com o Pui Pele? A mim que é esse problema. Eu não quero problemas, disse Brahima Camará. Certo é que muitas decisões políticas forçadas são focos de agitar os militantes. E quem sabe, se essa reconciliação é eivada de uma eterna desconfiança entre os grupos em reconciliação, será a causa de instaurar uma outra divergência a contar para uma terceira ala do partido. Nunca tem ambição de curo política, não! Minha ambição para mulher ter esta direito feito na paz e estabilidade, foi bem adiante. Com palavras limpas e bem altas, aqui está uma dica para interpretar e entender. Enquanto não quer resolver o problema interno, não quer ter condição de assumir a liderança de nenhum projeto. Primeiro, não tem que resolver o problema interno de casa. Enquanto a situação política da Guiné-Bissau permanece incerta, as lideranças políticas continuam multiplicando as assinaturas de acordos que em nada se resulta. O que nos faz lembrar da Aliança Cumbalanta, Acordo para a Restauração da Democracia, Aliança Popular Inclusiva Cabaz Garandi, tudo assinado em Bissau, Frente Comum assinado em Portugal. No dia 26 de abril foi conhecido mais uma assinatura de acordo em Paris entre API Cabaz Garandi e PAI Terra Arranca. Instado para comentar sobre o encontro, Umaru Sissoko Embalo disse: Não pode comentar de hoje, não pode vai negar você, você casou Paris que não vai ser que não Paris, não pode ir já vai Londres, vai não vai a Portugal, sempre não pode ir por vários, outros fatos. Mas tem empresário que não tem 10 milhões ou 20 milhões, mas também tem ajudar a mim próprio, porque não vai férias, assim próprio dá também maneira de vai férias de verão. Referindo a proximidade entre Brahima Camará e Domingos Simões Pereira, Umaru Sissoko Embalo disse que tudo não passa de uma aliança falsa. Se você nota, Domingos, fica inteligente, mas esperto. A você que está para o PGC, que está para a pessoa de Pai Terra. Domingos pode ser do aliado de Brahima Camará. A bom jornalista, eu acho que é possível. Não coisa sério. E não pode. Bande que sendo uma aliança falsa. Porque esse meio. Fala vos como. Ou vai apontar. Se um dia o que decide cedo, se fosse um combate só, político, se uma pessoa vai para lá.
Embalo desafiou a apostar com os jornalistas quando garantiu que no decurso das eleições nunca serão vistos Nuno Nabian, Fernando Dias e muito menos Braima Camará ao lado de Domingos Simões Pereira, pois tudo não passa de uma aliança falsa. Tu acha como é que a eleição coisa, a campanha coisa. A bobo não é Nuno traz de Domingos. Dias, não é traz de Domingos. Só você não pode. Ela é uma aliança falsa. É tudo. Acima Dias ou Nuno. Ela está no outro lado. Olha, ali madame na reconciliação. Se não me espera essa reconciliação. Olha para tentar falar a voz. Tentar falar a voz com a madame. Não encontrar, não é? Veja se nunca ganha aliado e esse candidato ganha aliado. Aliás, na margem da assinatura de Acordo de Paris, Fernando Dias foi instado pelos jornalistas numa entrevista sobre a ausência de Braima Camará, no qual ele respondeu que a Câmara devia tomar parte, mas infelizmente teve um assunto particular que lhe impossibilitou, mas nós fomos informados a partir antes da nossa deslocação que ele não vai poder tomar parte, mas ele está em constante ligação conosco e acabou de ligar agora para perguntar como é que as coisas estão a desenrolar e nós estamos a situar, e ele está conosco, ele está sempre junto, está a acompanhar, não obstante a solução interna que ele está a procurar ao nível do seu partido, mas mesmo assim ele continua em contato conosco, porque a solução que ele está a procurar não vai pôr em causa Cabo Verde. Só que, dias antes, Braima Camará havia dito: A mim cá por estar a Madem tem problema, não vim perder, quero resolver o problema interno ainda, uma para criar outro problema lá fora. Não. Se é desta vez ou não, eis os objetivos desse encontro de Paris, resumido na voz de Fernando Dias ao esclarecer que estamos aqui duas delegações, a PI Cabaz Garande, liderada pelo Nuno Gomes Nabian, que integra os nossos partidos, PRS, Prepágina e MGD. E de outra parte temos Paitera Arrancá, liderado pelo engenheiro Domingos Simões Pereira, integra também outras formações políticas, onde o Agnel Regala é parte. E nesta primeira fase, como podem constatar, estamos numa busca de uma solução ampla para o nosso país, para os partidos políticos de oposição. Compreendemos por bem que, dada a situação em que o nosso país está a viver, é preciso que os partidos políticos deixem de lado os interesses particulares dos partidos em detrimento do interesse nacional. Para que aquilo aconteça, é preciso unirmos as forças para vermos como é que é possível mobilizarmos a opinião pública ao nosso favor com vista a podermos ganhar as eleições que adivinham que, em princípio, está marcada, mas ainda nós não subscrevemos o calendário porque estamos à espera do TDL que nos permitiu vir ter conosco numa solução mais alargada. Conforme Fernando Dias, esse acordo passará a ter nome de Manifesto de Paris, na qual as partes em detalhe deverão ser bem esclarecidas e prevenidas. Relativamente ao acordo de entendimento, achamos por bem que neste memorando de entendimento, que em princípio será denominado Manifesto de Paris, vai-se tentar buscar uma solução global sobre futuras vitórias eleitorais. Nós não podemos continuar a andarmos divididos, uma vez que é possível termos um governo comum, não importa se o API que ganhou as eleições pode coligar com o Paiter Arrancá, assim também se o Paiter Arrancá ganhar, podemos fazer uma coligação governamental. Portanto, é nessa base que estamos numa tentativa de encontrarmos a solução global sobre problemas que temos no nosso país. Enquanto os líderes partidários preparavam os dossiês de acordo para ser assinado, o chefe militar guineense Biaga Nantan reapareceu ao público para lançar ultimato ao dizer que qualquer militar ou civil apanhado a tentar uma ação subversiva será abatido a tiro. Kana permite ninguém na rua e que na arma. Como é na fazenda que nesse senhor na conta vos claro, se não tem criminado. Não cansa já, não que por permitir mais perturbador na rua. Não que por permitir mais ninguém arma na rua, porque alguém levar filha naquela bolsa, largar ele ainda. Se família que morre na mesquinha. Mesmo me que firma ali que fazer. Vamos fazer aquilo que é necessário. Que foguete.
Instado para reagir às palavras do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Fernando Dias respondeu: nenhum partido político, nenhum cidadão que está a fazer a política ativa concorda com o golpe de Estado, porque o golpe de Estado é um crime de subversão da ordem constitucional, de maneira que nenhum militante de qualquer que seja partido não vai estar de acordo com o uso ilegal de arma. Mas a postura que o chefe de Estado-Maior da Guiné-Bissau está a levar a cabo não é uma postura de um chefe de Estado-Maior, mas sim é a postura de um líder de uma formação política. A única coisa que nós temos a dizer ao chefe de Estado-Maior é que ele mantenha dentro dos quartéis e controle as Forças Armadas e não estar a responder aos partidos políticos e lideranças dos partidos políticos, senão vamos lhe comparar como líder de uma das formações políticas. Biagué acrescenta dizer que o recurso para desenvolver um país requer uma governação à mão de ferro. O país está com feroz. Não é barato, com feroz. Mas isso me fala que é país feroz. Feroz, não conta você. Tira que está desenvolvendo o país. Perante essas declarações, Dias deixa recado ao líder militar. O chefe de Estado-Maior é uma área de defesa, é uma área operacional, de maneira que qualquer assunto que eles tiveram lá internamente deve ser um plano interno e não vir ao público a tentar ameaçar as lideranças dos partidos políticos. Ou seja, a preocupação que o chefe de Estado-Maior tem de não ver ninguém com arma na mão deve ser extensiva às pessoas próximas também do lado deles. Nós sabemos que muita gente que está a usar armas na rua são pessoas ligadas ao atual poder, mas que não têm direito de uso da arma. Mas nós conhecemos, o chefe de Estado-Maior deve preocupar-se com essa situação, não isolar apenas olhando de outra margem, porque a outra margem é da oposição, portanto tenho que focalizar as minhas batalhas em relação às pessoas da oposição. Embora assim, e face às duras palavras de Biagué Nantan, o político finaliza a dizer: nós estamos tranquilos, não vamos sentir ameaçados nem intimidados. A única coisa que vamos dizer ao chefe de Estado-Maior é que ele mantenha como chefe de Estado-Maior e não como líder de um partido político. Ao cair do pano desta nossa reportagem, outra vez, como é habitual, sempre na finalização das reportagens, muitas interrogações ficam e muitas inquietações ficam. Seja como for, continuamos a pedir o que sempre nós pedimos, que haja bom senso, que haja interesse de entendimento para que nós possamos também já agora encontrar caminhos que nos elucidam grandes desenvolvimentos para podermos caminhar à semelhança dos outros estados. Aqui fica mais uma reportagem feita. Portanto, despedimos com beijos, abraços e carinhos, com promessas de voltarmos o mais breve possível. Até lá, fiquem bem. Bye, bye.